Então, na verdade, esse curso ele vai pegar mais ou menos isso daí. Tá? O texto 1 aqui, vou pegar só alguns pontos chaves do texto. Ele vai falar que o mundo bíblico situa-se hoje no Oriente Médio, tá? Na época era a Mesopotâmia, foi o berço da civilização. Nós vamos começar a contar esse período aí através da genealogia, tá, de Noé. Ele começa a povoar através de Sem, Cã e Jafé. E aqui ele vai mostrar para você aonde cada um dos filhos de Noé começaram a povoar o mundo e aí se espalhou, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, é bom até que só quando vocês textos que fica até mais fácil de interagir. Quando conhece a história, né? Deus criou Adão, aquele negócio todo, aí foi criando, o mundo chegou um momento que estava no completo padieiro. Deus olhou para o mundo, viu que não estava boas coisas, veio o dilúvio, só viu Noé lá, acabou com tudo, salvou Noé na arca, trouxe a geração toda de volta e através de Cã, Sem e Jafé o mundo começou a ser organizado novamente. E aí, eles vão ficar divididos, tá? Mais ou menos nessa situação aqui, ó, tá? Vocês vão ter o mundo, tá? Que é mais ou menos o Oriente Médio, tá bom? Tá dando para todo mundo ver aí? Hoje não vamos ter que fazer uma aglomeração santa, tá bom? Eu tava falando com eles, não tem como você fazer geografia bíblica sem não mostrar pelo menos um mapa, tá? Entendeu? Não vou ficar lendo, não. Essa parte rosa aqui, tá? Foi os povos originários de Cã, tá? Filho de Noé. Já o verdinho é aonde Sem começou a povoar toda a região, tá? Jafé já correu ainda mais. Isso aqui, gente, ó, tá vendo? Pega a parte da Itália aqui, ó, lá pro lado da Espanha. Então toda essa parte do que hoje pega aqui, boa parte da Europa, um pedacinho da África, vai indo pro lado da Espanha, era um mundo aí há 3.000 anos antes de Cristo. Ele começou a crescer, a se povoar dessa forma, através dos 3 descendentes de Noé. Então eles começaram a povoar o mundo dessa maneira, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma cronologia bíblica mais ou menos dos acontecimentos do mundo da época, tá bom? Dá para ver o meu mapinha aqui? Tá? Ótimo. Tem o númerozinho 1 aqui, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos aqui assim, tá? Aqui é onde os patriarcas Adão, tá? Aqui assim, ó, tá vendo aqui, ó? Adão e Eva, eles... Caramba, posso voltar o dedo aqui? Volta pra cá. Volta. Aí. É mais ou menos perto desse rio aqui, aonde foram criados, eles acreditam que seja o Jardim do Éden, tá? Não tem uma geografia precisa, até porque se eles soubessem aonde era realmente, onde foi o Jardim do Éden, ia rolar idolatria, tá? Mas acredita-se que foi aproximadamente por aqui assim, ó, aonde tem esse número 1zinho aqui, hoje próximo da região da Turquia, em algum lugar por ali, tá bom? O que aconteceu? Teve o jardim, o pessoal cresceu, aquele negócio todo, tá? Adão pecou, o pecado entrou no mundo, o mundo começou a entrar numa decadência espiritual, Deus mandou o dilúvio, desagou todo mundo afogado, morreu, a arca parou nesse item número 2, um pouquinho mais para frente aqui, ó, tá? Lá onde a arca foi no Monte Ararat, isso, parado aqui. Aqui então, começou então a crescer novamente, tá? O mundo através dos seguidores, né? Dos descendentes de Noé. Então estavam aqui assim, ó, mais lá pro lado da Turquia, as águas baixaram, aí começou tudo de novo. O que aconteceu? O povo começou a vindo para cá, mais ou menos próximo do Iraque aqui, ó, no pontinho 3, tá vendo ali? Pontinho 3. Tá? Você vai ter a Torre de Babel, onde o pessoal começa a se aglomerar, entendeu? Naquela época nem tinha coronavírus, hein? Aí eles começam a se aglomerar por ali, Deus vê que eles não estão seguindo o propósito, que era de povoar a terra, faz a confusão das línguas, eles começam a se espalhar. Um tempo depois, mais nesse ponto 4 aqui, mais para longe do Iraque, quase aqui no finalzinho, já começa a história de Abraão. Aqui é o Ur dos Caldeus, onde Abraão aqui é chamado, então, para poder seguir a criação da nação de Israel. Abraão é chamado aqui, faz toda uma peregrinação que eu vou montar para vocês ali depois,
até aqui a Síria, quando o Senhor fala, sai da tua terra, e vai para a terra onde eu te mostrei. Gente, não é ali na esquina não, tá? Olha onde o que Abraão andou até chegar aonde Deus pediu, entendeu? São situações que às vezes você tem que abrir o mar para poder ver. Antes o profeta andava quilômetros e quilômetros para levar uma profecia. Quando ia a pé, ia no lombo de um jumento, tá? E hoje você tem carro, você tem Uber, você manda no celular, mas o negócio antigamente, né, André? O pessoal tinha que andar embaixo do sol quente. Abraão sai então, vai lá hoje na região da Síria. Esse mapa está com os nomes com a parte atualizada para vocês poderem entender. Chega aonde Deus então pede, mostra, começa a nascer ali a nação de Israel, tem os 12 filhos, José vai para o Egito. Então chega uma hora que eles descem para o Egito aqui, havia grande fome aqui na região da Síria, próximo de Canaã, eles descem para o Egito, que é aqui no 6, faz aquela peregrinação. Ali encontram José, que foi galera governador, vocês conhecem a história, e ali eles vão ficando e ficam presos. Porque morre o faraó que era amigo de José, já não conhece mais José. Daqui então você vai ter a peregrinação do Egito até eles voltar, tá vendo o ponto 7 aqui, ó, até a terra prometida de novo. Então eles voltam novamente, saem do Egito. Aí tem a distância em quilômetros? Tá? Não tem não, tá? Mas no outro mapa aqui eu acho que eu tenho. Parece pertinho você saindo do Egito aqui pro 7, né? Mas, em primeiro lugar, até porque o que Deus fez? Tem um outro mapa que eu vou mostrar. Observa que dava para eles virem pela banda do mar aqui, ó, e chegar em Canaã certinho. Mas o que eles fizeram? Vieram para cá, atravessaram o Mar Vermelho, deram uma volta por aqui, contornaram lá para trás para depois chegar aqui. E era a terra dos cananeus que Deus preveniu que eles não passassem. Mas Deus estava com eles. Sim. Então, mesmo que assim, não vou passar lá porque tem inimigo, pelo deserto também teve. Eles enfrentaram filisteus, enfrentaram vários outros, não era questão de inimigo. Por quê? Lembra que a primeira dúvida que eles tiveram é que eles voltar para o Egito. Se eles estivessem nesse caminho aqui, no primeiro deslize, ele falou, vou voltar para trás. Mas o que Deus fez? Vocês vão comigo, vocês vão atravessar o mar, eu fechei o mar, volta agora que eu quero ver. Só se for nado, volta agora. Agora vocês vão até o final, que eu vou com vocês. Então Deus fez eles ir pelo caminho mais difícil, fez atravessar o mar, fechou o mar, agora volta. Quer voltar, volta nado então. E também esse tempo foi um tempo de treinamento para isso também, porque eles iam muita coisa, aprendeu muita coisa ali. Aquela geração acabou não entrando, né? Morreu todos no deserto, então uma nova geração, tá? Mas aqui você, pelo mapa, você entende toda a peregrinação, tá? Que começou aqui próximo à Turquia, foi parar lá no fim do Iraque, ali na região próxima à Síria, hoje que tem a Palestina ali, que é a terra de Israel, foram para o Egito, voltaram, já estão aqui de volta, entraram em Israel. Aí vem todo o período de juízes, vem as monarquias, Davi, Salomão, e então ele vai ter o reino dividido e o cativeiro babilônico. Eles voltam lá para o 8. Eles são arrancados daqui, gente, que é Israel, que é Canaã, e volta, agora são levados cativos lá para Babilônia, que hoje ali é a região do Iraque. E lá ficam 70 anos. E aí retornam aqui para o 9, ó, que é a volta do cativeiro babilônico, aonde eles começam a reconstruir Israel novamente, tá? E os muros de Jerusalém e tudo mais. Então você vai perceber que o povo passeou praticamente pelo mundo antigo todo, tá? Deus fez eles caminharem, e foi dado uma ordem, vocês têm que andar pelo mundo, vocês têm que povoar o mundo, vão andar não? Então vão andar pela força, então vou levar vocês no cabelo, tá? Caminharam por aí tudinho, tá? E conseguiram então, começa a reconstrução de toda Jerusalém aqui, e a gente entra no Novo Testamento, bom meu filho, tá? Aqui ó, dá para ver melhor o Êxodo, né, que a gente chama de Êxodo, que é o caminho que eles fizeram depois que o Senhor os tirou da terra do Egito, aqui no início, aqui logo perto do mar. Eles caminharam, atravessaram esse pedacinho aqui do Mar Vermelho, que parece pouco aqui, mas é coisa pra caramba, ao invés de eles virem aqui são as terras dos filisteus, igual o presbítero falou, ó. Eles chegariam a Canaã, ainda ia pela beira do mar, tomando uma fresquinha da brisa. Não, entendeu? Foram pelo deserto, passaram pelo mar,
deram a volta aqui, depois Deus ainda fez ele dar uma circulada, veio para cá até chegar na sua rota final. Era um período de instrução, era um período de treinamento, era um período de adaptação, tá? Mas foi necessário. Então, esse mapa aqui, por exemplo, já mostra melhor a rota do Êxodo. Aqui Deus parou no Monte Sinai, que foi aqui, deu as leis para Moisés, entendeu? Tudo tinha um propósito, tudo tinha um desígnio, tá? Então, essa parte inicial aí, calma que eu vou mostrar mais, tá? Eu tenho que ir lá e tenho que ir na revista aqui para não me perder. Ele fala aí o mundo bíblico, fala a parte onde Sam, Ken e Jafé começaram a povoar conforme a orientação do Senhor, que era para povoar a terra. A terra, nessa época, a gente não tinha ainda América, tinha muito povo que não era descoberto ainda. Pegava hoje a região da Europa, uma parte da África, um pedacinho da Ásia, era o mundo antigo que a gente tinha, tá? Então, o texto não vai falar de N províncias, né, como a Mesopotâmia, a Arábia, a Pérsia, o Elão. Não vou ficar citando os nomes, não. Vou mais mostrar as principais para vocês na questão do mapa aqui. Então eles povoaram ali, aí eu fiz um panorama para vocês de como aconteceu desde o Jardim do Éden, foi para o dilúvio, agarrou no monte, começou a povoar, foi chamado Abraão e rodou até eles voltarem no mesmo caminho. No mesmo caminho que Deus tinha previsto para eles, que era Canaã. E lá eles estavam novamente. Nesse passeio todo, eles aprenderam muita coisa, tá? Aprenderam muita coisa. Deus, quando tirou eles da terra do Egito, né, prometeu que ia com eles até o final. Tinha um caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil às vezes não é aquele que Deus tem preparado para a gente. O caminho mais fácil não é aquele que é o melhor. O melhor é aquele que Deus vai junto. Às vezes o mais fácil, Deus não nos acompanha. Então, eles conseguiram chegar a Canaã. Lá eles construíram uma vida, tiveram o período de juízes, tiveram o período da monarquia junta, tiveram o período dos reinos divididos, foram para a Babilônia, voltaram para Canaã. Hoje estão lá numa briga danada por aquele território. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas Deus prometeu restituir tudo, tá? E aí o texto 2 vai falar de Jerusalém, um pouquinho de Jerusalém, tá? Quero mostrar para vocês, tá? Mais ou menos hoje como é Jerusalém, tá? Quando Israel foi dividida, houve a separação dos reinos. A parte azul, o reino de Israel, o reino norte, com as 10 tribos. E a parte amarela aqui, gente, o reino sul, o reino de Judá, com 2 tribos, né? Inclusive a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Observa que o território de Judá é muito menor do que o território de Israel. Esse território azul, tá? Lembra, ele foi tomado pela Síria, foi destruído, o povo foi levado cativo, e Judá aqui foi depois pelo Império Babilônico, que tomou tudo depois, inclusive tomou o que era da Síria também, pegou tudo isso daqui. Essa divisão ocorreu depois do reino ser dividido. Salomão morreu, houve uma guerra civil lá, os caras não se entendiam, queriam aumentar imposto, queriam diminuir imposto, e eles acabaram se dividindo. Nós já vimos isso. Hoje Jerusalém, tá? Ela está dividida desse jeito aqui, ó, tá? Você tem 4 grandes facções, vamos dizer assim, que hoje tramitam, vivem em Jerusalém e ficam divididas, tá? Você vai ter aqui, ó, nessa parte azul de Jerusalém, é habitada pelos muçulmanos. Tem uma mesquita ali chamada Domo da Rocha, tá? Que inclusive está no monte aonde tem que ser construído o templo. E aí, um dos motivos das brigas, tá? Você tem essa parte amarela aqui de Jerusalém, que hoje é tomada por cristãos, tá? Você tem essa parte vermelhinha aqui, que são armênios, são os cristãos um pouco mais ortodoxos, e você tem o povo judeu, que fica mais ou menos nessa partezinha aqui, ó. E em volta aqui, você tem o Domo da Rocha, que é uma mesquita muito grande, muito bonita, por sinal, que fica justamente ali no pedaço de Jerusalém para a Palestina, já para a Palestina. E é um dos motivos da briga. Jerusalém
hoje já já foi incorporada novamente ao território de Israel. Em 1948 ainda não tinha sido, mas depois em 1967 foi reconhecida como território de Israel. Mas ainda tem muita briga, porque mesmo sendo, você tem uma parte dela ali que se encosta com a Palestina, que tem um território que é muçulmano. Tá? E um dos motivos de rodar um acordo de paz ali é o seguinte: esse pedaço aqui é onde vai ser construído o terceiro templo. E hoje tem uma mesquita lá. Tá? Então você tem aqui o reino dividido, tá? Chama Domo da Rocha, tá? E a Jerusalém mais ou menos como é hoje. Tá? Se você for olhar, vai meu filho, passa aqui. Tá? Essa é a Israel de hoje. Tá? Tá dando para ver aqui no pedacinho? Não dá para ver os nomes todos, mas é só as figurinhas para vocês verem. Tá? O melhor que eu tive, gente, o meu computador é pequenininho assim, eu não tenho uma tela maior não. Tá? Olha só. Não dá? Não, tá sim. Tá? Aqui, desse lado de cá, que eu meti o dedo e sumiu, tá? Pronto, já voltou. Você tem Israel como ele foi dividido com as tribos. Tá? Cada uma das tribos, tá? Você tem aqui, por exemplo, ó, a tribo de Judá, aqui embaixo, Benjamim. Se você olhar mais um pouquinho, Jerusalém está justamente aqui. Efraim, Manassés, Naftali, Azé, tudo bem. Essa é a configuração de Israel, conforme foi dividido já na época do Antigo Testamento. Hoje você tem aí Israel como ela é hoje. Essa parte amarela aqui é Israel, e essa parte verde ali dentro de Israel é o território palestino. Tá? É o território palestino. E você tem um pedacinho aqui perto do mar, aqui, ó, que já ouviram falar, chamado Faixa de Gaza. Tá? Que está tomada pelos muçulmanos. Você percebe que é um pedaço de Israel, é uma maior briga por esse pedacinho de terra ali também. Um por ele estar perto do mar, e outro porque uns falam que é território de Israel, outro fala que é território da Palestina. A Palestina não é reconhecidamente uma nação, então eles ficam aqui nessa briga até hoje. Se você ver a Palestina aqui, Jerusalém, esse pontinho vermelho ali, ó, pertinho da Palestina com Israel. Dá pra ver Jerusalém ali? Entendeu? E a mesquita fica justamente naquela divisão. Tá? A mesquita fica justamente naquela divisão. E eles brigam. Israel, o original dele, no Antigo Testamento, é isso daqui. Mas hoje nós temos esse aqui, ó. E aqui vocês têm os amiguinhos de Israel aqui, doido para furar o olho dele. Síria, Jordânia, Egito, tá? Tudo povo árabe, tudo muçulmano. Tudo muçulmano. Você percebe como ela está cercada no mar Mediterrâneo aqui, que faz fronteira com Israel. Então, Jerusalém hoje, tá? E a gente entende a importância bíblica de Jerusalém, né? Jerusalém vai ser a capital do mundo. Jesus vai governar através de lá. É por isso tanta briga. Gente, é um pedacinho de terra que não dá nada. Se você colocar Israel dentro do território brasileiro, você consegue colocar mais de quase 400 Israel aqui dentro. Tamanho do pedacinho de Israel. Mas o lugar para trazer briga e olho grande. Por quê? Porque Deus abençoou. Tá? Tem promessa lá. Então, o texto 2 vai falar que a cidade de Jerusalém foi fundada pelos hititas, uma das primeiras civilizações, tá? Uma civilização milenar. Está escrito em Êxodo, em número, localiza 21 km a oeste do Mar Morto, 51 ao leste do Mediterrâneo. Isso aqui é importante, está edificada sobre um penhasco ou sobre uma montanha. Até que Jesus falava, vou subir a Jerusalém. Quem vai para Jerusalém sobe. Jerusalém não é uma planície, ela está no alto de uma montanha, mais ou menos 800 metros de altura. Nossa! Está escrito aqui, 800 metros de altura, isso mesmo. É um pouquinho mais, tá? Ele está arredondado. Na região leste situa-se o Monte das Oliveiras, no sul Vale de Inom ou Geena. Página 156, texto 2, logo no início, trazendo algumas características importantes de Jerusalém. Tá? A gente sabe a importância do Monte das Oliveiras, entendeu? O Monte das Oliveiras foi onde Jesus chorou, se sentiu angustiado, e é aonde, pela promessa da Bíblia, ele vai descer, botar os pés no Monte das Oliveiras. A palavra diz que o monte vai se fender em dois e vai abrir um grande vale ali. Mas o Getsemane não é aqui, ou é? Não. Ah, não, tá.
E o Vale de Inom, ou Geena, tá? É um vale, gente. Geena, inclusive, é uma das palavras gregas usada para inferno. Jesus usou essa comparação porque nesse vale aqui, eles usavam esse local para queimar lixo, corpos, tudo quanto é porcaria era jogada nesse vale e era atacado fogo. E aquele fogo não apagava nunca, porque toda hora tinha lixo. Você tem que entender que nessa época não tinha saneamento básico. O lixo todo produzido pela cidade era colocado fora e era queimado. No caso de Jerusalém, era nesse vale chamado Vale de Geena. E ali tinha um fogo que não se apagava. E Jesus usou aquela comparação ali para mostrar o inferno, que é o fogo que não se apaga. Por isso, Geena, na tradução grega, é comparado a inferno. Muitas das vezes você vê a palavra inferno, 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 em algumas versões no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas nem sempre Jesus está falando do inferno. Às vezes está falando do Hades, que é uma espécie de antessala do inferno, porque o inferno mesmo, lago de fogo, ele ainda não foi inaugurado. Os primeiros moradores do inferno serão o anticristo e o falso profeta. Então, ninguém está no inferno, ninguém foi enviado para o inferno. E as pessoas que morreram sem salvação estão aonde? No Hades. Tá? É tipo uma antessala do inferno, é um local de trevas também, mas ainda não é um inferno. Inferno, a palavra grega para inferno é Geena, tá? Justamente por causa desse vale aí. E aí, vamos ver o que tem mais interessante para aqui. Aí vem falar da Palestina, né? Que hoje é essa região. E para você entender a importância desse local, eu vou mostrar essa foto aqui para vocês, tá? Então, olha só. Aqui está o Domo da Rocha, que é a mesquita. O Muro das Lamentações, gente, logo próximo aqui, ó. Vocês sabem a importância do Muro das Lamentações para os judeus, né? Eles botam a cara lá, choram, entendeu? E tudo mais. Tem outra mesquita aqui, logo após o Domo da Rocha, tá? Muitos falam que o Domo da Rocha não é nem uma mesquita, mas é um templo extremamente religioso, mas eles fazem oração lá também. E mais para frente você tem o Monte das Oliveiras, ó, tá? Um pouco mais para frente tem o Monte das Oliveiras. Aqui você tem então aquela miscigenação de povos, tá? Você tem um quarteirão islâmico aqui do lado, tá? Você tem o pessoal cristão aqui. E mais para cá, perto do Muro das Lamentações, você tem o povo judeu. Então isso tudo é em Jerusalém? Tudo é em Jerusalém. E não briga não? Muito. Tá? Muito. Tá? Não é pouco não, é muito. Um dos fatos do Tratado de Paz que vai startar realmente a vinda do anticristo é eles entrarem nesse comum acordo. Nessa briga que eles têm ali justamente para aquela região. Porque nenhum quer abrir mão. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Eles cedem a parte aqui do monte, onde vai ser construído o templo. Em compensação, Israel abre mão de algum do seu território para que a Palestina possa voltar a ser o que era. Deixa eu mostrar para você aqui a briga da Palestina com Israel desde 1946, tá? A gente está estudando geografia, então entender. Essa aqui era a Palestina em vermelhinho. Em 1946, antes de Israel ser reconhecido Estado novamente. Em 1947, já tem um projeto, está à porta de ser reconhecido como Estado. Ela já tomou boa parte do que era da Palestina. Agora, vocês acham que o povo ficou feliz com isso? Em 1967, quando Jerusalém foi incorporado a Israel novamente, na Guerra de 6 Dias, onde eles venceram, olha o que virou a Palestina. Hoje, o que sobra de palestinos é essa parte vermelha aqui. Então, tipo, quando a pessoa fica se referindo a Israel como se fosse Palestina, no país todo é errado, então, porque é só uma parte que é. Repete de novo, não entendi sua pergunta. É que tem professor que fica falando como se Israel todo fosse a Palestina. Não, já foi. Já foi. Nessa parte vermelha aqui, antes de 1946, toda essa parte aqui, né, era a Palestina. Já foi. Agora, Israel já ocupa boa parte. A Palestina está com a faixa de Gaza, hoje elas controlam lá, Israel tem brigado muito por isso, controla a faixa de Gaza e uma parte aqui dentro, ó, inclusive um pedaço que ainda pega Jerusalém. Então eles foram perdendo território com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da ONU, eles foram ganhando espaço, gente, que é bom lembrar, voltando lá de Deus, é de Israel, é do povo de Deus.
tá? Eles vão ganhando e a gente sabe que no final das contas Deus vai restituir todo o território deles novamente. Então, por isso que eles brigam tanto. Vou voltar para o livro aqui agora. Tem que ir lá e cá. Deixa eu ver o que estava falando aqui. Na página 157 vai falar da divisão política da Palestina. Tá, lá no finalzinho, ó. No Antigo Testamento a Palestina foi repartida entre as 12 tribos de Israel. Quando ele fala Palestina, está falando daquela região que era a Palestina. Era assim que eles chamavam. Tá? E aí pegou e dividiu pelas 12 tribos de Israel, tudo bem? E aí no Novo Testamento a divisão já foi mudada, porque já não tinha mais as 12 tribos. As 12 tribos se separaram em 2 reinos. Os reinos foram subjugados, destruídos. Hoje, quando você fala de judeu, é descendente literalmente da tribo de Judá. Eles vieram da tribo de Judá. E mais o que é interessante aqui? Aqui ele também fala a importância, né, de Jerusalém para o milênio. Tá? Para o milênio. Nós já estudamos isso em escatologia. Por isso aquela briga toda. Você viu na foto que eu mostrei ali como é verdadeira uma zona de guerra ali dentro de Jerusalém. Você tem ali praticamente as 3 religiões, as maiores religiões monoteístas. Você tem cristão, você tem judeu, você tem muçulmano. Cada um tem o seu pedacinho ali, brigando pela região de Jerusalém, que hoje oficialmente pertence ao Estado de Israel.